Fala aí galera, beleza? No último vídeo eu tinha prometido voltar com um método de remoção que remova o último elemento. Eu demorei uma semana para fazer, mesmo até porque deu um tempinho para quem tentou fazer e não conseguiu, pelo menos um tempo de ter tentado fazer, tá? Então agora eu vou estar fazendo um método para identificar quando é o último elemento, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer análise aqui, que eu sempre falo que é muito bom desenhar o que você quer fazer para poder conseguir fazer, implementar, para conseguir pensar o algoritmo para poder fazer isso. Então vamos lá, vamos analisar aqui o que se eu quero tirar o último elemento, tá? Eu tenho que identificar o que ele tem em comum para que eu possa identificar que ele é o último elemento, né? Então, aqui no meu exemplo, ó, meu primeiro elemento, ele não tem nada aqui na onde que coloca o nome, né, a palavra. Os meus demais elementos, ele tem a palavra e a posição do próximo objeto, né, a posição a referência do próximo objeto. E isso vai sucedendo em todos os itens do meio, tá? E qual que é a única diferença entre o último e todos eles? O último contém a palavra, né, a última palavra inserida, só que o último contém, aqui no apontador dele para o próximo, ele contém que ele é nulo. Então essa é a diferença do último elemento para todos os outros elementos da tabela, né? Então beleza. Partindo disso, a gente sabe como alterar. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu NetBeans aberto aqui e eu tenho o remove item, né? Então, vamos lá. Meu remove item, ele tem esse if aqui, inicial. Então eu vou ter que fazer dois ifs aninhados, né? Ifs aninhados no caso aqui, para mim saber quando ele é o último e quando ele não é o último. Então, por exemplo, aqui o meu if quer dizer, ele achou o elemento. Então vamos supor, ele achou o elemento último, ou se eu quisesse remover esse aqui, aquele if serve para achar qual que é o elemento que eu quero deletar. Mas agora a gente tem que fazer dois ifs para poder saber se o elemento é um elemento do meio ou se o elemento é o último elemento, né? Então vamos lá. Aqui eu já vou colocar, né, o primeiro if seria if o meu item, a minha variável que está recebendo e percorrendo é o percorre, então é ela que acha o item. Então se o meu remove ponto getProx, o que é o getProx? O getProx é isso aqui, ó. Então quer dizer, se eu estou querendo remover o último elemento, exatamente aqui o meu remove vai estar aqui, né? Então o que acontece? O meu remove vai ser esse, que é referente ao último elemento. Então o meu remove.getProx terá que ser igual a null, né? Para me saber que ele é o último elemento. Como null é a única coisa em comum, né? Que difere o último elemento de todos os outros da lista. Então, se remove.getProx é igual a null, então a gente sabe que é ele, né? Então, vamos só mudar aqui, colocar isso aqui dentro de um else, porque se não for o último elemento, eu executo o else. Porque aí eu vou saber que se ele não é o último elemento, ele é um elemento do meio, tá? Então, vamos lá. Se for o último elemento, o que ele vai fazer? Se for o último elemento, tem que acontecer isso daqui, ó. Quando for o último elemento, eu vou ter que passar o último para cá, né? Vou ter que deletar isso aqui, deletar isso daqui e deixa eu ver se eu tenho aqui, não, tenho certinho, e colocar aqui null, né? Tenho que fazer esse valor passar a ser nulo, tá? E deletar.
isso daqui, né? Bom, fiz uma bagunça aqui, eu vou dar um Ctrl Z e vamos fazer passo a passo tudo isso que eu tô falando, né? Então vamos lá. Beleza. Achei que o meu remove.getProx é igual a null, então estamos falando da última posição, né? Então vamos lá. Se for a última posição, o meu item, meu último, eu já vou passar o meu último para cá, tá? Mas quem tem essa posição aqui? Hein? Quem que é que ficava anteriormente ao remove? Quem que ficava seguindo? É o sentinela, né? É o sentinela. Então, caramba, olha só, a fotinha bonita, né? Então vamos lá. Quem é o meu anterior? É o sentinela. Então o que eu tenho que fazer para o meu último virar sentinela? Simplesmente isso aqui, ó. Último recebe sentinela, tá? Então o que já vai acontecer aqui no desenho? Isso aqui, ó. Último recebeu sentinela, tá? Lembrando que o último recebeu sentinela, mas o meu remove continua na posição de último aqui, ó, nessa posição, tá? Então o que eu tenho que fazer para isso daqui parar de referenciar isso daqui? Simples, se o meu último já virou a posição anterior, então eu vou ter que só fazer isso aqui, ó. Último ponto set prox recebe quem? Null. Pronto, acabou. Recebeu nulo. Vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui recebeu nulo. Então pronto, ó. Tá aqui. Null. Prontíssimo. Agora eu tenho o meu remove referenciando esse objeto aqui, esse objeto que está solto aqui, mas não tem ninguém da lista aqui, da minha lista, referenciando aqui, não tem ninguém apontando para essa referência. Então o que eu devo fazer? Aqui já está nulo, né? Então eu tenho que fazer o meu remove parar de apontar para esse objeto. Para que parar de apontar? Para o garbage collector ele vir e ver que esse objeto que vai estar na memória não está sendo referenciado por ninguém e deletar ele, tá? Fazer uma limpeza quando ele for chamado. Então aqui, remove, recebe, null, pronto, perdi o meu objeto e agora o garbage collector, quando ele passar, ele vai identificar aquilo como um lixo, porque ninguém referencia ele, é um objeto perdido, tá? Lá na tabela heap, e vai excluir ele, tá? Então, esse daí foi para remover o último, só que tem um detalhe. Quando eu criei esses videoaulas, inclusive o método remove, existiu uma coisa que eu não percebi. E provavelmente alguém que estiver assistindo, ou alguém que vai assistir as videoaulas anteriores, vai perceber. Que é o que? Quando eu adiciono um item, o que eu faço? Eu incremento o tamanho, né? Ele aumenta o tamanho da lista. Então, aí vai a questão. Se eu estou removendo, o que está faltando aqui, né? Está faltando isso aqui. Tamanho menos menos. Para reduzir o tamanho antes do break aqui. Tamanho menos menos. E eu vou copiar esse break e passar para cá, que é o mesmo princípio, tá? Outra coisa também que a gente pode fazer nesse remove é deixar ele um pouco mais especializado, porque e se eu quiser remover um item tal, tá? Quero remover um item X aqui, tudo bem, e a minha lista, vamos supor que ela tenha tamanho 1, 2, 3, ela tenha tamanho 3, a minha lista, tá? Se eu não achar o item, bom, eu vou ter que percorrer isso aqui tudo, tá? Se o item que eu digitar não for achado, beleza, ele não achou. Mas e agora, se eu quiser remover um item, mas sem ter iniciado a minha tabela, né? Se eu não tiver iniciado, se a minha tabela estiver vazia, né? Com zero. Então a gente coloca um if aqui antes, ó. If. Bom,
lá no ADD, a gente lembra também que quando o primeiro é igual a nulo, quer dizer que a minha lista está vazia, correto? Então, se a minha lista está vazia, eu faço a mesma checagem. Se primeiro igual a null, né? Eu vou fazer isso aqui. Eu nem entro aqui no meu while, né? Vamos passar para cá. Ok, aqui, ó. Certo? Então, ótimo. Vamos lá, meu remove está especializado agora. Vamos fazer o teste, né? O último item que eu adicionei foi irmãos, correto? Em todo caso, vamos executar aqui para ver se está tudo certo. Tem que aparecer a lista sem o nome mãe, que é um item do meio, né? Então vamos executar. Eu ainda não testei. Então vamos lá. Wagner, Amanda, mãe, pai, irmãos. Ok, esses aqui foram os 5 que eu adicionei. E olha aqui, já apareceu um erro. Ó. Wagner, Amanda, mãe, pai, irmãos. Esse mãe aqui era para ter sumido, né? Então vamos lá, remove mãe. O que pode ter acontecido? Ah, tá. Faltou algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só passar pra cá, pra ficar tudo na mesma ordem. Esses ifs não estão alinhados. Passa pra lá. Deixa eu ver. If, remove, igual. Remove diferente não. Quanto primeiro. Depois um system GC. Se primeiro igual a nulo. Tá, já. Vamos fazer dar uma debugada aqui pra gente saber onde é que tá pecando o nosso algoritmo aqui. Ok, remove sentinela. Último recebe sentinela. Último ponto set proxy recebe nulo. Remove recebe nulo. E ele chama o GC. Tá, vamos lá. Vou chamar o remove. Ok. Vamos lá, pessoal. Bugando. Bom, chamei aqui, né? O meu remove. Já tenho a minha lista. Aqui em teste eu já tenho a minha lista. Vamos começar aqui em primeiro. Primeiro tem o prox, que 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 tem o prox. Então vamos lá. Irmãos. Agora o prox desse daqui é mãe. Deixa eu ver se é isso mesmo. Prox. Ah, tá aqui, ó. Irmãos, pai, mãe, Amanda e Wagner. Tá, joia. Então vamos chamar o remove. Agora é que tá, ele já pulou isso aqui. Ah, tá, pessoal. Eita. Olha o que a lógica não faz, né? Bom, provavelmente muitos de vocês também já devem ter enxergado isso aqui antes de mim. Isso acontece. Mas a questão é a seguinte, eu só entro para remover se o meu primeiro for igual a nulo. Pera aí, mas se o meu primeiro for igual a nulo, na verdade não era isso que eu queria fazer. Eu queria colocar isso daqui em um else, porque se o meu primeiro for nulo, na verdade ele não vai realmente entrar nisso daqui. Então, o que a gente faz para esse resultado booleano ser invertido? A gente faz isso aqui, ó. Opa, perdão. Só um momento, a gente põe aqui dentro. Deixa eu ver se isso aqui já vai funcionar já. Ótimo. Então o que vai acontecer? Se primeiro for igual a nulo, bom, ele vai primeiro checar isso aqui. Primeiro é igual a nulo? Não. Primeiro não é nulo. Então ele vai retornar o valor false. E isso aqui vai inverter o meu valor false, ó, para verdadeiro. Então, verdadeiro entra dentro do if e isso aqui vai executar. Tá joia? Vamos executar agora então.
Wagner, Amanda, mãe, pai, irmãos. Wagner, Amanda, mãe, saiu, pai, irmãos. Bom, agora a gente vai chamar o remove irmãos, né? Deixa eu copiar aqui para ficar exatamente igual. Remove irmãos. E vamos chamar o imprime lista. Eu vou querer debugar aqui, porque eu quero ver, a gente vai querer ver a hora que ele entrar aqui e a hora que ele entrar lá no mãe, né? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal ver isso. Isso aqui também. Então vamos lá. Eu quero entrar no remove mãe e eu quero entrar no remove irmãos. Então vamos lá. Para vocês verem os caminhos distintos que ele vai tomar. Então remove mãe. Remove mãe, ele vai subir aqui. Ele vai fazer a seguinte pergunta. Ó. Eu tenho aqui no this, eu tenho o meu primeiro. Meu primeiro tem a referência aqui lá na tabela HIP ao objeto de número 61 aqui. Então ele não é nulo, tá? Então vamos lá. Beleza, ele entrou no while. Agora ele vai pular para o while e vai fazer o if. O nome pesquisado é o tal nome, tá? Não é o tal nome, que mãe é o terceiro nome. Então ele vai fazer isso aqui 3 vezes. Vamos lá. 1, ok, aí ele andou. Aí ele vai fazer 2, andou. 3, deixa eu ver se é esse aqui que é o mãe. Beleza, ele entrou aqui porque o terceiro item realmente é o mãe, né? Então vamos lá. Agora ele vai fazer a seguinte pergunta. É o último objeto ou não? Ou é um objeto do meio? Quer dizer, vamos supor, se a mãe está na terceira posição, ó, primeiro, segundo, mãe, ele vai verificar se aqui era nulo. Bom, na verdade não era nulo, porque mãe é o item do meio, e o item do meio tem a posição, tá, de referência, tem a referência do próximo item, ou seja, do quarto item, que seria o pai, né, o item pai. E depois o pai refere ao item irmão. Aí o irmão não refere-se a ninguém, ele é o último, então o próximo dele é nulo, tá? Então vamos lá. Beleza, o prox não é nulo, ele identificou que não é o último, tá? Aí sentinela.prox ele passou para cá. Aí ele vai fazer todas as alterações que precisar, vai remover mãe, tá? Aqui a gente vai poder ver na saída, ó, que ele até imprimiu já novamente, ó, irmãos, pai e mãe. Agora, aqui ele vai fazer, né, Wagner, mãe, pai, irmãos. Então vamos lá. Agora ele vai fazer o remove irmãos. Irmãos é o último elemento. O próximo dele é nulo. Então, primeiro ele entra aqui, ele entra aqui, ele entra aqui. Bom, quer dizer, ele não entra aqui, porque agora ele vai começar desde o começo. Só que agora eu tenho 4 elementos, então ele vai andar 4 vezes. Ó. 1, 2, 3. Agora na quarta ele já vai entrar, porque ele achou. Agora ele vai perguntar. O próximo dele é nulo? Quer dizer, ele é o último elemento? Ele é o último elemento. Então o último vai receber sentinela. Aqui, esse aqui seria o sentinela, ele está recebendo o último. O último ponto 7 prox recebe null, para fazer ele realmente virar nulo. Remove recebe nulo, tamanho menos menos, break, e ele sai. E a gente termina o debug aqui. A gente tem aqui na saída o seguinte, né? A gente pediu para imprimir aqui embaixo novamente, ó. Então ele imprimiu aqui para mim já. Então vamos fazer a checagem. Primeiro é Wagner, Amanda, mãe, pai, irmãos. Ok, beleza. Agora é Wagner, Amanda, pai, irmãos, sem o mãe. E agora Wagner, Amanda e pai. Depois de pai viria irmãos, né? Só que meu irmãos era o último elemento e eu pedi para remover ele. Então ficou os 3 itens aqui. Bom, esse aqui é o remove, tá? E espero que vocês tenham entendido muito bem como fazer a remoção do último elemento. É só uma condicional a mais que você teria que colocar ali. Nós especializamos mais ainda, né, para ele ver quando a lista está vazia, é o primeiro elemento. Fizemos aqui a checagem também de quando é o primeiro, ou que é um elemento do meio, ou é o último elemento.
Então, correu tudo bem. Então, beleza, é isso aí. Só mais um teste aqui, pra ver se tá funcionando, porque na verdade eu não tinha visto isso, né? Eu vou pedir o tamanho, o teste.tamanho. Deixa eu só dar um system pra mim saber se o tamanho depois da retirada ele ficou do tamanho correto. Vamos lá. Vou colocar aqui. Então vamos lá. O tamanho vai ter que ser 3, né? De acordo com as contas. Beleza, ó. Tamanho 3, ó, que se refere-se a Wagner, Amanda e pai. Agora, só para fazer um teste mais legal, vamos colocar aqui, ó. Depois de cada nome, vamos tirar a mãe, tirou o irmão e imprime. Vamos lá. 1, adicionou Wagner, virou 1. Aqui é o seguinte, o que está executando primeiro é o system.println por causa do que a gente tem uma pilha de processos lá que a thread escolhe qual deve iniciar primeiro. Existe uma prioridade, tá? Então, o meu comando aqui de maior prioridade é o system. Então, mesmo ele estando embaixo disso daqui, ele vai aparecer primeiro, tá? Tudo bem, isso aqui executa primeiro. É um fato, isso aqui executa primeiro. E isso aqui executa em segundo. Só que o meu imprime aqui, quando eu colocar o meu imprime, ele vai fazer essa intercalação, tá? Então vamos lá. Saída. Adicionei Wagner, tamanho 1, adicionei Amanda, tamanho 2, mãe, tamanho 3. Agora pai, tamanho 4, irmãos, tamanho 5. Aí que eu fiz? Chamei o remove, Wagner, Amanda, pai, irmãos. Tamanho voltou a ser 4, tá? Aí eu chamei o remove, aí eu removi o último elemento, que é irmãos, tá? Aí o tamanho virou 3 e voltou aqui pai, Amanda, Wagner, Amanda e pai. Só que aqui embaixo, novamente, eu chamei o tamanho de novo. Então, por isso que apareceu esse 3 duas vezes aqui, tá? Bom, foi debugado, tudo perfeitamente sendo executado. Então, é isso aí, galera. Lista está completamente pronto. Qualquer dúvida, é só deixar o comentário aí no canal. Ou qualquer sugestão de videoaula, tá? Estrutura em Java, ou estrutura em C, ou estrutura em qualquer linguagem. Deixa o comentário aí. E é isso aí. Agora, o próximo projeto que eu já vou fazer vai ser o de pilhas. Depois vai ser o de filas. E depois, finalmente, eu vou postar o projeto de árvores. O projeto de árvores já está pronto, tá? Eu só preciso upar ele. Mas eu vou deixar para upar ele por último, tá joia? Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.